Esse texto que nós lemos, de Hebreus 12, ele tem vários assuntos que poderiam ser tratados, mas eu gostaria apenas de destacar o versículo 22. Pelo contrário, vocês chegaram a Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. Recentemente, conversando ali com a carta, não sei o que me trouxe ela hoje, mas um dos motivos que me levou a pensar e estudar esse assunto foi justamente a nossa conversa sobre aonde o crente vai passar a eternidade. E brincando com ela, você pensa que vai passar onde? No céu. Não, a Bíblia não fala que é no céu. A gente fala no céu, né? Mas tem nós vamos ver essa noite que não é assim, né? Quando falamos da eternidade, reduzimos esse assunto no fato de queremos morar no céu com Deus. É uma verdade, mas olhando bem para as Escrituras, vamos aprender que não é bem assim. Se nós olharmos os próximos acontecimentos proféticos, percebemos uma sequência do arrebatamento da igreja, tribulação, milênio, Satanás solto por um breve momento, lançado no lago de fogo e o estado eterno. Geralmente, quando nós fazemos as nossas conferências proféticas, e desde a pandemia não fizemos mais, mas sempre quando nós chegamos nesse estado eterno, nós paramos por ali. Nós não nos aprofundamos, mesmo porque a Bíblia não traz muito assunto, muitas passagens. E há muita confusão, ou há muitas, não é confusão, mas há muitas opiniões, cada uma um pouco contrária da outra. No fundo, no final, vai dar tudo certo, vamos passar com Deus a eternidade, isso que importa. Mas cada um tem uma opinião contrária. Vou dar só um exemplo aqui. Alguns irmãos acham que o povo de Israel, os santos do Antigo Testamento, vão ressuscitar apenas no final do milênio. Nós cremos nisso. Mas muitos acreditam que eles vão ressuscitar no arrebatamento da igreja. Né? E eles dão lá os seus versículos, tudo. E apenas para o estudo, né? Nós fazemos essas comparações. Mas, o que vem a ser o estado eterno? Talvez a resposta mais simples é aquele estado em que você não vai morrer mais. Verdade. Mas, será que é apenas isso? O local onde nós passaremos a eternidade? E para responder a essa pergunta, primeiro temos que responder outra pergunta. Eu gostaria de responder outra pergunta. Para onde vai a pessoa quando morre? E, novamente, nós geralmente falamos, vai para o inferno. E, de fato, os que morreram antes de Cristo vir ao mundo e depois de Cristo, elas se encontram no inferno. Mas nós vamos ver que elas não vão passar a eternidade no inferno. E aqui não é nenhum alívio, né? Que bom. Né? Não, o lugar vai ser pior ainda. Desde a primeira morte registrada na Bíblia, que foi de Abel, que ele foi morto por seu irmão Caim, os corpos dos que eram sepultados, eles eram sepultados em lugares diferentes. Alguns eram sepultados em cavernas, outros eram sepultados em covas, outros eram embalsamados, queimados, comidos por animais, né? Nós sabemos que, por exemplo, o povo da Índia, muitos, né, colocam os corpos numa espécie de uma maca flutuante e é lançada no rio, e lá vai se apodrecendo, vai se decompondo, né? E assim o corpo material, né, o corpo físico, esse palpável, ele de alguma forma é separado do ser humano. Outros corpos, por exemplo, lá em Números 16, quando houve a rebelião do povo de Israel, quando Moisés, a rebelião de Corá, que chama, né? Eles se rebelaram contra Deus, e aí Deus fala com eles e repreende severamente. Aqueles rebeldes foram engolidos pela terra.
lá em Números 16, do versículo 31 a 35, nós lemos assim: E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas coisas, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu. Desculpa. E os engoliu, com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. Gente, às vezes entra uma correria aqui. Ao mundo dos mortos. E a terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: Vamos fugir, para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 que ofereciam incenso. Aqui é uma situação onde um grupo maior foi engolido pela terra. Mas os mortos, eles são separados dos vivos. De uma forma ou de outra, eles são separados. Ninguém deixa um corpo na sala, só se for embalsamado, né? Mas ninguém deixa um corpo numa sala, no quarto, ali exposto. Ele é separado, justamente porque ele vai se decompondo. Agora, a palavra bíblica que determina o destino do corpo sem vida, que a gente fala sepultura, né? No Antigo Testamento é kever ou keber, kevurá, que é justamente a palavra que nós usamos em português, túmulo, sepultura. E é um termo específico para o local físico de enterro dos mortos. Né? Ele é ali, é sepulcro. E no Novo Testamento, a palavra menemion, que significa mausoléu ou sepulcro como monumento. Nós sabemos, quando você vai lá no cemitério da saudade, tem vários, né? Mausoléus ali. Você vai no cemitério, por exemplo, Flamboyant, ali você vai ter só a grama, né? Não tem nada de que possa ali, apenas a plaquinha, muitas vezes, colocada ali, mas está debaixo da terra, está na cova, né? E esses túmulos bonitos aí, monumentos que são colocados, o Novo Testamento, então, já dava o nome. Mas, de toda forma, é o destino do corpo sem vida. Um corpo sem vida é um corpo sem alma. E se o corpo vai para a terra, para onde vai a alma? A alma é eterna. O seu destino não é o sepulcro. Quando Deus formou o homem, ali em Gênesis 2,7, diz que ele soprou-lhe fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. Ou as versões mais antigas, não morrente. Né? Vai sair agora em março do ano que vem uma nova Bíblia. E eu sou meio bibliólatra, né? Eu não posso ver uma Bíblia nova. E eu não sei se essa eu vou. Não vai ser lançamento, geralmente é caro, né? Mas é a João Ferreira de Almeida de 1819. Então, provavelmente esse termo não morrente vai estar lá, que é a maneira que se colocava, né? As versões novas vão trazendo uma compreensão mais moderna, né? Mas quando o Senhor Deus soprou o fôlego de vida, soprou algo que não morre. Não morre. Apesar da separação provocada pela morte, a alma deve aguardar o dia em que ela novamente será reconectada ou será novamente revestida com o corpo ressuscitado. Então, tanto os crentes como os incrédulos, tanto crentes como incrédulos, um dia terão os seus corpos novamente recolocados, né? Reconectados. Os crentes para a eternidade com Deus, os incrédulos para enfrentarem o trono branco, o juízo da separação eterna da presença de Deus, onde sofrerão eternamente.
O texto de Lucas 16, a passagem do rico e Lázaro, que muitos falam é uma parábola, e na verdade não é parábola, e alguns motivos que nós definimos parábola é que geralmente parábola não tem personagens com nomes nem lugares. E aqui nós temos o rico, o Lázaro, Abraão, e temos um lugar. Né? Ali, rico e Lázaro descreve bem a situação de tanto dos justos como dos injustos após a morte, antes de Cristo. Onde essas almas elas se encontravam? Antes de Cristo, antes da ressurreição de Cristo, tanto justos como injustos, essas pessoas, elas estavam no mesmo lugar. Tanto, vamos colocar no nosso português, né? Tanto crente como incrédulo, o descrente, ele era colocado no mesmo lugar. E esse lugar, ele era separado por um grande abismo. Nós vamos ver depois esse versículo. Né? Ele era separado pelo um grande abismo, mas os incrédulos já experimentam sofrimento e tormento. E os justos já experimentam a bênção da salvação. Agora, se os corpos estão no túmulo, na sepultura, a alma que se encontra nesse lugar, onde a Bíblia chama de Sheol, no Antigo Testamento, ou Hades, no Novo Testamento, e a tradução é lugar das almas. Então, quando fala onde estão a alma dos mortos, antes da ressurreição de Cristo, se encontrava no Hades. A alma, ela não é um corpo e ela não é um espírito. Alma e espírito são distintos entre si, porém não se separam. O destino da alma depende da situação do espírito em relação a Deus. Por isso que a pessoa, quando recebe Cristo, ele nasce novamente, porque ele renasce espiritualmente. E ao renascer espiritualmente, ele tem nova vida. E essa nova vida, essa vida restaurada pelo sangue de Cristo, a alma acompanha. Tem aqueles que defendem que é só corpo e alma, mas nós trabalhamos corpo, alma e espírito, né? Fazendo essa distinção bem clara, e a palavra de Deus também nos mostra isso, mas a alma depende da situação do espírito. Se a pessoa rejeita Cristo como Salvador, alma e espírito vão para o inferno. Né? Trazendo um resumão. Né? Então, como elas são inseparáveis, ambas estão no mesmo lugar. Esse lugar, como nós falamos, antes da cruz, né, na morte, o corpo fica lá se decompondo numa sepultura, numa cova, numa caverna, mas a alma está aguardando a chegada do Redentor. Esse lugar que nós falamos, Sheol, que é para os incrédulos e para os redimidos, estão ali antes da cruz, né? Antes de Cristo ressuscitar. O corpo enterrado, a alma no Sheol. E justos e injustos. Como nós falamos, ali em Lucas 16, versículo 26, quando o rico vê Lázaro no seio de Abraão, ele clama para que pudesse fazer de alguma forma, primeiro para que Lázaro fosse até lá, e a resposta é que 16 não é o 26. Vamos ler desculpa, eu estou em Gênesis 17, não vou achar mesmo, né? 16 e 26. Eu revi todos os versículos, eu vou errar de novo. Ele dizia, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá para cá. Então, há uma separação. Um grande abismo separava tanto os incrédulos como os crentes antes da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, após a cruz, nenhum crente ao morrer fica mais aguardando o Redentor no Sheol. Hoje, o Sheol
é habitado só por incrédulos. Antes da ressurreição de Cristo, incrédulos e crentes, como Rico e Lázaro, estavam no mesmo lugar, separados pelo abismo. Hoje, o crente não se encontra mais no Sheol, porque Cristo já veio e assim os crentes que partem estão com o Senhor. Os crentes do Antigo Testamento que aguardavam a ressurreição de Cristo, para depois serem resgatados do Sheol e levados para a presença de Deus, aconteceu ali quando Cristo, quando foi sepultado. Ele fala ali em Mateus 12:40, que ele passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Ele passaria no coração da terra. Mateus 12:40, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esses 3 dias e 3 noites foi o momento em que Cristo buscou aqueles que aguardavam no Sheol. Então, imagine o Sheol de incrédulos e crentes separados por um grande abismo. Cristo morreu e ele vai até o Sheol resgatar os crentes. Quando é que Jesus desceu ao Hades? Nós vamos ver o texto daqui a pouco. Quando ele desceu ao Hades, ele proclamou a sua vitória aos incrédulos. Os reformados eles rejeitam, alguns que eu conheço que também são dispensacionalistas, rejeitam essa ideia de que Cristo foi até o inferno e pregou aos mortos. E eles zombam. Tem até um irmão bastante conhecido que fala, só faltou cantar, vem já, alma cansada, vem já. Não, Jesus não foi pregar para dar uma segunda chance aos perdidos. Ele foi lá para proclamar a sua vitória sobre a morte. E ali ele leva para ele os salvos, os convertidos, cumprindo o Salmo 68:18, explicado em Efésios 4:8-10. No Salmo 68:18, é uma passagem profética, ele diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. E aí, Efésios 4:8-10, ele vai trazer uma explicação mais detalhada a respeito do que isso realmente significa. Efésios 4, versículo 8-10. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, o Senhor Jesus Cristo desceu ao Hades após a sua morte, ali, que é o seio de Abraão, que também é chamado de paraíso. Quando Jesus fala para o ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ele não podia já estar diretamente na presença de Deus no céu, como nós falamos, porque ele não tinha ido buscar os que estavam no cativeiro. Mas ele vai ali até o Hades, resgata os crentes daquele lugar. E Jesus, então, leva consigo os que estavam no cativeiro. Jesus transportou os cativos do seio de Abraão para aquilo que é chamado terceiro céu, ou lugar de habitação de Deus. Lugar onde está o trono de Deus. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra está dos meus pés. O céu é o trono de Deus. E sabemos que existem outros 2 céus, né? O atmosférico, onde tem as nuvens, as aves, onde o avião voa, e o céu, onde estão os astros, as estrelas e tudo mais. Quando Paulo descreve ali em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele teve ali
uma espécie de arrebatamento, né? E ele vai até o terceiro céu, lá no capítulo 12, 2 Coríntios, versículo 1. Vamos ler até o versículo 4. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, e ele está falando dele, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Então, Paulo conta dessa experiência em que ele foi levado ao terceiro céu, identificando como paraíso, lugar onde os crentes aguardam com todo o consolo a vinda do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo, além de resgatar os justos do Hades, ele também proclamou vitória aos que se encontram lá aprisionados. Pedro fala isso em 1 Pedro 3, 18 e 19. Então, aquelas pessoas que falam, Jesus não desceu lá, não existe esse lugar, ele não foi pregar, porque não se dá segunda chance. Não, Jesus não foi para dar uma segunda chance aos perdidos. Ele foi proclamar a sua vitória. 1 Pedro 3, versículo 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Então Cristo foi e pregou aos que estão ainda em prisão e mostrou para eles: olha, a morte não tem poder sobre mim. Por quê? Porque eu sou Deus. Então, como eu disse, ele não foi pregar o evangelho para dar uma segunda oportunidade de salvação, mas mostrar que ele, Jesus Cristo, venceu a morte e todos que creram nele terão a vida eterna. Daquele dia em diante, todos os crentes que morrem vão diretamente encontrar-se com o Senhor. Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo tinha essa convicção de que ele gostaria de estar com Cristo, né? Desejaria partir para estar com Cristo. 2 Coríntios 5, 8 também, ele diz assim: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa é a convicção de todos nós crentes hoje. Ao morrermos, o corpo vai para o túmulo, né? E a alma e o espírito vão para a presença do Senhor. Isso é o que nos consola, nos conforta. Na semana que nós tivemos a conferência, falando do irmão Darcy, o nosso irmão Dirceu falou, o Darcy falou para a gente, eu já estou cansado, não quero mais viver essa vida. Já quero estar partindo para estar com o meu Senhor. Né? Por quê? Porque tenha certeza, iremos estar com Cristo na presença do Deus eterno. Já os incrédulos, eles estão ali, aguardando um momento também de ressurreição. Né? Os incrédulos, né? Eles terão um momento de ressurreição para serem lançados no lugar eterno. No Antigo Testamento, a palavra para lago de fogo, ela foi descrita pela palavra tofete, que é fogueira. Então, nós temos isso em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Isaías 30, 33, ele nos fala, o profeta Isaías, ele fala isso no versículo 33. Porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá.
Então, essa palavra, lago de fogo, no Novo Testamento, essa palavra é traduzida do grego como gema, que você vai ler na sua Bíblia como inferno. O Gema, ele era, na verdade, um local, existia, tá? Lá no Vale de Inom, era um lugar na cidade, fora de Jerusalém, servia como lixão da cidade. Então, tudo era levado ali. Inclusive, cadáveres de assassinos, de criminosos e animais eram lançados ali. E ali, o fogo estava sempre queimando. Então, aquele Gena físico figurava o lago de fogo que arde eternamente. Alguns falam, não, Jesus falou aquilo lá só para mostrar para eles, ó, é assim, tá? Não. O que Jesus estava falando, esse lugar físico que vocês conhecem, o lixão da cidade, é também o destino das almas sem Cristo. Não lá o físico em Jerusalém, mas na eternidade. Né? Então, esse fogo arde eternamente. Lá em Apocalipse 20, 14, quando nós começamos a ler mais detalhadamente a respeito do destino das almas, tanto dos crentes como dos incrédulos, diz no versículo 14: Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte no lago de fogo. O Hades, então, o inferno, aonde as pessoas estão hoje, será lançado dentro do lago de fogo. Por isso que eu brinquei com a cara. Falei assim, escuta, você acha que os incrédulos vão passar aonde a eternidade? No inferno. Eu falei, não, não é no inferno. Não, não. Dá até brincou, bugou. Né? É no lago de fogo. O inferno vai estar junto. Então, se você acha que o inferno é o pior lugar, o lago de fogo é pior ainda. Eu até, quando estava estudando, eu fiquei pensando, imagina aqueles que estão no inferno hoje, ressuscitam, né, e seus corpos são conectados. Para nós vamos para o julgamento do trono branco. Ai, tem uma chance. Não, vão lá só para receber a condenação. Né? Porque já foi dada a condenação. Então, nesse versículo, a palavra morte está relacionada com o corpo e o Hades, que relaciona-se com a alma do perdido. Quando fala, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, está dizendo então que o corpo com a sua alma será lançado junto com o inferno no lago de fogo. A sequência normal dada pela Bíblia a respeito do destino dos ocupantes do inferno, né? Aqueles que vão ocupar o lago do fogo, né? Será as duas bestas, que é o anticristo e o falso profeta. Você vai ver isso no Apocalipse 19, versículo 20, quando diz: Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais e feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Então, as duas bestas serão lançadas no lago de fogo. O diabo, Satanás, conhecido como dragão, a antiga serpente, em Apocalipse 20, 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde já encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, as duas bestas, Satanás e os incrédulos, desde Caim até o último no reino milenar, que morrer sem Cristo, será lançado lá. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imortais, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, ali, hoje, né? Os incrédulos estão no inferno. O lago de fogo não tem ninguém. No final da tribulação, as duas bestas, o anticristo e o falso profeta, serão lançados no lago do fogo. Final do milênio, o diabo.
juntamente com os incrédulos. E esse lago do fogo, então, de duração eterna, onde as pessoas ali estarão sofrendo, como nós acabamos de ler, na sua segunda morte. Os salvos, enquanto isso, estarão no regozijo eterno. Os ímpios sofrerão por toda a eternidade. E os salvos estarão gozando, regozijando eternamente. O inferno, ele foi criado para Satanás, seus anjos caídos e os incrédulos que rejeitaram a obra de Cristo. E ali é a morada eterna, longe do Deus Santo. Então, quando nós falamos que o incrédulo, quando morre, ele vai para o inferno e permanecerá no inferno para sempre, na verdade, o que nós estamos querendo dizer é que eles estarão eternamente no lago de fogo, como nós acabamos de ver aqui no versículo, em Apocalipse 20, versículo 14. É lá que eles estarão para sempre. Hoje estão no inferno. Vão ressuscitar os seus corpos, né, com a sua alma, que vai sair do inferno, e vão ser lançados no lago de fogo. Agora sim, então, depois de dizer tudo isso, para onde vão as almas, os incrédulos, né, eternamente com seus corpos ressuscitados, para onde eles vão? A pergunta do início: aonde os crentes passarão a eternidade? A Bíblia responde que a nossa eternidade será na Jerusalém celestial, com o noivo Jesus Cristo. Olha Apocalipse 19, versículos 6 a 9. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Reina, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegrem-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido vestir-se com linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia. Conforme lemos agora em Apocalipse 19, versículos 6 a 9, a Bíblia responde que a igreja passará a eternidade na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial com o noivo Jesus Cristo. Esse mundo presente será destruído pelo próprio Senhor através de sua palavra. Leiamos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 e depois o versículo 10 a 12. Diz assim o texto: pela palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Agora o versículo 10. Porém o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Esse mundo presente, como acabamos de ler aqui em 2 Pedro, será destruído. Isso confirma também no Salmo 102, versículos 24 a 27. Olha o texto de Salmo 102, versículo 24 a 27. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles desaparecerão, eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. É o mesmo texto que nós lemos também em Hebreus capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12. Deus criará um novo céu e uma nova terra. Olha em Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, versículo 17.
Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias dela. Os crentes habitarão nesse novo céu e nova terra. Ainda em Isaías 66, versículo 22, nós lemos o seguinte versículo: Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Então nós vemos aqui que aqueles que estarão com Cristo, a noiva, a igreja, habitarão na Nova Jerusalém. Esse céu e essa terra desaparecerão. Esqueçam tudo que você já pensou sobre o céu e a terra. Não será essa terra que vemos não é a terra que vemos nesse momento, nem esse céu que nós enxergamos. Isaías capítulo 51, versículo 6, o profeta também vai falar algo para nós a respeito disso. Quando nós lemos em 51:6 de Isaías: Levante os olhos para os céus e olhem para a terra, aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Aqui tem algo interessante que descreve a situação nesse novo céu e nova terra. Não é nesse lugar que nós vivemos hoje, não há uma recriação ou uma restauração dessa terra e desse céu. Aqui nós vemos que nós estaremos num lugar, no espaço. Esse novo céu e nova terra será num espaço. O texto diz que nós levantaremos os olhos para os céus e olharemos para a terra embaixo. E ali estaremos habitando. Parece que esse novo céu e nova terra fica fora desse ambiente que estamos acostumados. Hoje, a Nova Jerusalém, que será a morada de todos os santos, é o lugar que Cristo está preparando para o seu povo. Lembram lá em João 14, versículo 1 e 2, quando o Senhor Jesus Cristo fala para os discípulos não temerem, porque ele iria para o Pai para preparar lugar? Eis que vou para o Pai preparar-vos morada, e quando elas estiverem prontas, eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês também estejam conosco. Durante o milênio, a Nova Jerusalém pairará acima da terra e será a morada de todos os salvos. Com a criação do novo céu e a nova terra, a Nova Jerusalém descerá até a terra para sempre. E então não haverá mais mar e todas as coisas que se fazem nova. Deus fará nova todas as coisas e habitará no meio do seu povo, não havendo mais morte, não havendo mais choro, não havendo mais dor. Esqueçam as dores de artrose, artrite, dores de juntas, pernas, costas, zero dor. Ora, Pronobis não fará sucesso nesse lugar. Todos os crentes vão herdar as bênçãos da cidade celestial. E ali então viveremos o estado eterno. Agostinho de Hipona chamava de o fim sem fim. A Nova Jerusalém, um lugar com dimensões descritas em Apocalipse 21:16. Ali o texto nos fala que essa Nova Jerusalém será um cubo. Olhem lá, Apocalipse 21, versículo 16. Nós temos as medidas dadas por Deus, aonde nós lemos: a cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. 12.000 estádios, mais ou menos 2.100 metros. 2.100 quilômetros. Uma distância grande. Alguns fazem uma comparação e dizem que é a distância entre Paraná, Curitiba e Pará. A altura, nosso irmão Dirceu, no seu livro Reino Messiânico, ele diz que daria equivalente a um prédio de 800.000 andares. Um outro irmão, no seu livro chamado O Plano Divino através dos Séculos, Lawrence Olson, um dos primeiros livros sobre dispensações, ele fala assim: se dividíssemos as ruas, haveria lugar para 8 milhões de ruas de 2,5 km cada uma. Se colocarmos lotes nessas ruas, teremos lotes para cada
pessoa que já nasceu nesse mundo. E esse mundo já passaram por aqui cerca de 117 bilhões de pessoas. Então, nós veremos que 800 milhões de ruas, 8 milhões de 2,5 km, seriam colocadas nesse local, nessa Nova Jerusalém. E caberia todas as pessoas que já passaram por esse mundo, 117 bilhões. Isso faz com que a maior cidade do atual mundo, do atual momento que vivemos, a maior cidade que nós conhecemos, seria uma insignificante aldeia rural. Nessa cidade não haverá mais noite, nem luz de candeia, nem luz de sol. Por quê? A Bíblia fala que o nosso Deus brilhará para nós. Olhem lá, Apocalipse 22, versículo 5. As pessoas dizem que o livro de Apocalipse é um livro complicado de ser lido, mas na verdade não é. É apenas ler o texto e entender, não tentar pegar nenhuma interpretação alegórica do texto. E nós lemos em 22, 5. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão sobre todo o sempre. A passagem diz que Deus é o sol, o Deus é a luz que brilhará. Brilhará e reinará pelos séculos dos séculos. Se você ler Apocalipse 21, 9 a 22, 5, ali nós temos a explicação mais detalhada sobre essa cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Enquanto os santos gozarão da presença de Deus, os incrédulos sofrerão o castigo eterno na chama do lago de fogo, como já lemos em Apocalipse 20, versículo 11, 13, 15 e 21, 11, onde a morte, o inferno, as duas bestas, o próprio Satanás e todos aqueles que seguiram e rejeitaram o Senhor Jesus Cristo serão lançados no lago de fogo. Assim Deus terá separado para si e para sempre todos os rebeldes. Assim Deus terá separado de si para sempre todos os rebeldes e incrédulos, trazendo para sua segurança os que aceitaram Jesus como seu Salvador. Sabemos que o destino do incrédulo, e já vamos para a conclusão, não será o inferno, mas o lago de fogo. Além de todo o sofrimento descrito nas Escrituras, a separação eterna de Deus trará aos perdidos um tormento infindável. Mas os que confiaram suas vidas em Jesus Cristo, uma morada eterna está garantida. Dwight Pentecost, no seu livro Manual de Escatologia, diz isso, e com isso vamos terminar. Abre aspas para Dwight Pentecost. Com relação ao destino eterno dos santos da igreja, devemos observar que está relacionado principalmente com a pessoa e não com o lugar. Embora o lugar apareça com importância, ele fica encoberto pela pessoa e cuja presença o crente é transportado. O que se realça em todas as Escrituras que tratam da esperança da igreja é a pessoa, não o lugar, a que ela é levada. Já se demonstrou a partir das passagens de Apocalipse 21, 3, que o Senhor Jesus habitará com os homens na nova terra, no seu reino. Já que as Escrituras revelam que a igreja estará com Cristo, conclui-se que a morada eterna da igreja também será na nova terra, na cidade celestial, a Nova Jerusalém, preparada especialmente por Deus para os santos. Já que a glória eterna de Cristo será manifestada no reino eterno, no seu governo eterno, é natural que a igreja esteja presente para contemplar a glorificação de Cristo para sempre. Mas a pergunta mais importante que nós devemos fazer e responder essa noite é: aonde você passará a eternidade? No lago de fogo ou na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus? Pense nisso a respeito da sua própria vida. Você estará com o Senhor Jesus na cidade santa, na Nova Jerusalém, no novo céu, nova terra, ou você estará separado dele eternamente no lago de fogo? Que Deus te abençoe e você possa responder para você mesmo qual é o destino eterno da sua alma. Amém.